O mercado financeiro é uma fábrica de armadilhas de boas oportunidades. Tem investimentos que parecem ótimos no papel, mas quando chega na prática, cara, não serve de absolutamente nada. Pelo menos para você, que é cliente. E hoje eu vou te mostrar quais são quatro investimentos que você deve correr se você quiser realmente construir patrimônio, porque esse só serve para enriquecer banca e corretora, não a você. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, se você já é inscrito, já deixa seu like, que é muito importante o YouTube saber que você gostou do vídeo, tá recomendando para outras pessoas. Se você ainda não é, chegou aqui de paraquedas, nunca viu nenhum vídeo nosso, espera até o final para deixar o seu like lá, porque também o YouTube fica indicando um vídeo ruim para outras pessoas é uma desgraça, né? Então bora pro vídeo. O primeiro investimento de todos é COI, o Certificado de Operação Estruturada, o investimento sem risco que no fundo do dia só a corretora que ganha. Quem nunca ouviu de um assessor de investimentos ou de um gerente de banco, COI, o investimento sem risco, que se a bolsa subir você ganha e se ela cair você não perde nada, né? Lindo e maravilhoso, na teoria. Vocês estão bom, todo mundo só investir em COI, né? Vamos entender como é que funciona ele. Parece um investimento perfeito, né? Mas deixa eu te contar aqui um segredo. O único risco que você não corre aqui é o de ganhar dinheiro. O COI é um investimento que ele é muito vendido com essa frase, né? Investimento sem risco. Se a bolsa cair, você não perde nada. Mas vou te contar mesmo, quem realmente ganha aqui é banco e corretora. Por quê? Você tem uma ideia, basicamente ali até 10%, geralmente de 5 a 10% do dinheiro que você aplica num COI, ele fica para a corretora, para o teu assessor de investimento. Se você bota ali R$ 1 milhão num COI, 100 mil vai para o teu assessor diretamente, tá? Via de regra, o teu assessor, o teu gerente, ele parece, né, lindo e maravilhoso que ele tá te ajudando. Mas, na verdade, não. Ele tá botando muito dinheiro no bolso e você nem sabe disso. Ou pelo menos não sabia, né? Até agora. Agora vamos falar de você. Quando você investe no COI, como é que acontece? O COI ele tem uma regra maluca que geralmente, via de regra, você não vai ganhar nada. Deixa eu te explicar como é que funciona. Primeiro ponto é que você é obrigado ali a deixar seu dinheiro por X anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Todo COI tem uma data ali de vencimento para votar o dinheiro. E no final do dia, ele rende menos do que uma poupança. Pedro, por quê? Ele coloca ali algumas regras para você investir. Então, ó, você vai investir em bolsa americana, COI de bolsa americana, né? Ele coloca uma cesta, por exemplo, Microsoft, Apple, Google, Nvidia e bota uma pimentinha, a empresa lá da esquina da padaria. E ele fala assim, se todas as empresas baterem 18% no ano, todo o rendimento ali é seu. Via de regra é isso. O que é que acontece? É que você olha e diz, nossa, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, meu Deus, tem toda a chance de ganhar. Só que a pimentinha é o que vai lascar você. E que essa aí, eles já sabem que não vão performar bem. Então ele já coloca de propósito, fica ali na expectativa, mas você não vai conseguir no final do dia. O que eu digo hoje em dia é que o COI ele tem uma função, é para avaliar se o teu assessor ele tá jogando a favor de você ou contra você. Como assim? Se o teu assessor de investimentos, teu gerente, ele tá ali te oferecendo um COI, tá vendendo um COI para você, ali você já consegue ter um filtro muito bom que aquele cara não tá jogando no seu time. Então você já poderia estar descartando aí e arrumando outro assessor para sua carteira de investimentos, tá? Segundo investimento é previdência privada de bancão. Geralmente ele vem com aquela grande frase, né? Invista aqui e garanta o seu futuro. É lindo e maravilhoso na hora que o gerente tá te vendendo. Eu vou te falar que previdência privada por si só não é um problema, até porque previdência é um veículo interessante, até para fins tributários mesmo, você consegue abater ali, a depender do seu modelo de previdência, né, do seu regime tributário, 12% da sua renda tributável você consegue abater com uma previdência. O grande problema é quando a gente joga para um bancão, as taxas geralmente são muito altas. E aí você simplesmente vai estar investindo no fundo que todo ano vai estar comendo 2, 3% ali do seu patrimônio em cima de taxa. E cara, convenhamos que isso não é nada sensato. Isso é muito vendido para cliente de banco, se você tem ali acima dos seus 30, 35 anos, você provavelmente deve ter uma previdência privada ali de bancão na sua carteira. E isso é quase um assalto a céu aberto que no final do dia isso rende menos que um CDB de padaria. Então fica muito de olho aberto quando a gente fala de previdência ali de bancão. Quando a gente fala de previdência de uma empresa, que você bota um e a empresa dobra o valor que você coloca na previdência, beleza, basta você escolher um bom fundo com baixas taxas que tem uma boa alocação e tá tudo bem. Hoje em dia a gente tem previdências que investem no exterior, que investem em cripto, que investem em boas aplicações, em IMAB aqui no Brasil, e até aí tá ótimo. O grande ponto é você saber escolher uma boa previdência para si e se o modelo da previdência faz sentido para você. Não acho que você só vai se aposentar através de uma previdência. Dinheiro não tem carimbo. E aí geralmente você tem fundo que cobra 2% de taxa com 20% de performance, aí quando o fundo performa bem, quem é que ganha os 20%? Sim, o próprio banco, a própria gestão ali da previdência. Então, via de regra, não é um bom investimento se você não souber escolher, analisar a estrutura do fundo que está ali. E também muitas das vezes a gente vê que você vai comprar um fundo de investimento que investe em outro fundo, que ele investe em outro fundo, que investe em outro fundo. Cara, no fim do dia você vai estar fazendo pagamento de taxa, sem fim. Então é muito importante, quando você investe num fundo que investe em cotas de outro fundo, você chegar até o final e ver onde é que está sendo investido e o quanto de taxa você não está pagando, tá? Isso aqui é muito importante, faz muita diferença para o investidor ali, que busca um benefício fiscal, um benefício tributário através de uma previdência. E no final do dia você investe por 20, 30, 40 anos, na hora de você resgatar, você vê que seu dinheiro pode ter até aumentado mesmo, só que não aumentou acima da inflação, o seu dinheiro não saiu basicamente do lugar. Quando você joga a inflação na conta, você está basicamente no 0 a 0, se não estiver perdendo dinheiro. Então é muito importante você analisar isso. O terceiro é fundo setipado, é um fundo que esconde ali a verdade de você. Basicamente eu já vi muito cliente que ele quer investir, quer ter renda passiva através de fundos imobiliários
imobiliários, né? Só que ele não tem o perfil para fundo imobiliário. E aí é onde mora o grande problema da história. Porque, cara, fundo imobiliário é renda variável. E renda variável varia. Então, o que acontece? É que você pode comprar a cota por 100, aumenta por 80, por 90. E, cara, isso faz parte do jogo, tá? De renda variável. Ok, aí seria um problema. Só que o cara não tem perfil para isso. E aí ele começa a se desesperar. E chega a mulher dele, chega a família. E aí, como é que tá os seus investimentos? Aí a mulher viu que ele colocou 100, tem 80. E aí, como é que tá? E aí ele acaba fugindo do fundo imobiliário por causa disso, né? Porque ele viu a porcaria, a merda que ele fez. E o que acontece é que quando a gente tem um fundo C-tipado, isso não acontece. Basicamente é um produto criado, que ele investe em ativos imobiliários, que a corretora criou pensando assim, e se a gente criasse um fundo imobiliário que ele não tem variação na cota, mas no valor, no mundo real, ele está tendo variação, pode estar subindo ou pode estar caindo, só que como ele não é amplamente negociado, como ele não tem liquidez, o investidor só vai ver que a cota está crescendo. Mas no mundo real, se ele fosse vender, ele não veria exatamente o preço que está lá de tela. É o que a gente chama de preço na curva. Por que preço na curva? Porque é o preço atual. Se você fosse vender hoje, como é que estaria? Então o fundo C-tipado é um fundo que quando você vai ver o rendimento, ele só sobe. Só que aquele, cara, é uma coisa teórica, é irreal, não existe aquilo. Porque na hora que você fala assim, hoje eu quero vender meu fundo C-tipado, a gente vai vender no mercado, tá? É o preço de curva, preço no mercado. E o preço de mercado é o preço que quando as pessoas estão dispostas a pagar. E se você está vendo 100, 110, 120, na realidade pode ser que o mercado esteja querendo só pagar 80. Então ali você perde um grande dinheiro dessa forma. Ele oscila como qualquer outro fundo, só que na vida real, quando você abre a sua corretora, você não está vendo isso. E se você tem um fundo C-tipado, eu faria o teste e perguntaria ali para o seu assessor, fulaninho, se eu quiser vender meu fundo C-tipado hoje a mercado, quanto é que estaria o preço de venda dele? Aí você vai ter uma bela surpresa na sua carteira se você não sabe nem o que é um fundo C-tipado e tem na sua carteira. Então, fica de olho quanto a isso, tá? E quando você descobrir a resposta, você vem aqui no canal, clica no primeiro link da descrição que você vai ter acesso ao EasyT, que é o único curso de investimentos que você sai do zero, organiza suas finanças e investe tanto no Brasil quanto no exterior por conta própria. Em 8 semanas você aprende a se livrar desses golpes e ter seu dinheiro diversificado entre diversos ativos, classes, moedas, setores e país. E se 8 semanas você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, essa aqui é uma promessa que eu faço com você. A gente assina um contrato assim que você entra dentro do EasyT, tá? Então, via de regra, faz esse teste ali com o teu assessor de investimentos, você tem um fundo C-tipado, vê se ele te contou a verdade mesmo na hora de ter aplicado o teu dinheiro. Se você descobrir que não, entra aqui, que aí sim a gente vai dar um destino pro teu dinheiro. Vai no link da descrição. E o quarto e último investimento aqui, que é uma bomba na mão dos investidores, são criptomoedas hypadas, né, cara? A gente tem várias, chamamos de meme coins, né? Recentemente teve a do Trump, teve a do Milley, a gente também teve o cachorrinho lá do Elon Musk. Basicamente a promessa é muito boa, né? Então o cara vai lá, cria criptomoeda, ele faz o famoso pump dump, né? O que é que seria? Ele vai lá, cria moeda, ele é o primeiro a comprar. Aí todo mundo compra, se valoriza, ele vai lá e vende. E fala, pô, vende aí, pessoal. Ele foi o primeiro a comprar e o primeiro a vender. Ou seja, ele comprou mais barato que todo mundo e vendeu mais caro que todo mundo. Só ele ganha dinheiro. E depois que ele vende, que ele infla, né? Que ele faz o pump, acontece o dump. Que é exatamente quando tudo cai. E, cara, eu vejo muito investidor perdendo muita grana com criptomoeda hypada, tá? E o ciclo é sempre o mesmo. Ah, mas o Trump, mas o do Milley. Aí todos os influencers começam a falar, né? Porque assunto do momento gera view e todo mundo começa a falar, né? Vira hype da view. Então o cara vai lá, o influencer vai lá e fala. Um monte de gente vai lá, compra, quem criou a moeda vende, e aí a história é a mesma, né? Foi o trouxa de comprar depois, tá fudido, vai perder dinheiro. A regra é essa. E o resumo dessa história, se você quiser realmente fazer dinheiro com hype de criptomoeda, só existe um jeito. Você vai lá criar a sua e ganha dinheiro em cima dos trouxas, tá? É o único jeito de você ganhar assim. Não é à toa que Milley, Trump e Elon Musk ganharam muita grana assim. Então, se você quiser fazer dinheiro com memecoin, cara, é desse jeito, tá? Então, foi isso pro vídeo de hoje. Fica de fora desses 4 investimentos. Se você tem algum coin na sua carteira, se você tem ali algum fundo C-tipado, memecoin na sua carteira ou previdência privada de bancão, faz algum desses questionamentos que eu trouxe aqui pro teu gerente de banco, pro teu assessor de investimentos. Você vai descobrir a verdade. Se ele for um cara honesto e ficar sem saída, ele vai ter que falar a verdade pra você. Se você aprender que você não tá investindo bem, vai no link na descrição, se inscreve no ICT que a gente vai mudar realmente o seu destino financeiro, porque você vai aprender a viver de renda através dos seus investimentos, sem ter que ninguém tá passando a perna, dando golpe em cima de você. Você vai ter autonomia na hora de fazer suas escolhas e sim, vai escolher os melhores investimentos para sua carteira. Então, se você era novo por aqui, assistiu o vídeo inteiro e gostou, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante, o YouTube vai recomendar muita coisa boa ali para outras pessoas. E é isso, é só o começo.